Amados, o Senhor me deu um tema hoje. Depois que eu ler o texto, a gente vai para o tema, para você não se assustar. Então, eu leio o versículo de número 31, Mateus 25, versículo 31. Então eu leio o 31 e você lê o 32 e nós vamos até o 46. Tudo bem? Todo mundo almoçou hoje? Todo mundo almoçou hoje, amém? Então aquela força de quem almoçou. Tudo bem? Então vamos lá. Eu leio o 31, você 32 e assim sucessivamente. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e não me visitaram. Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. No 3, o versículo 46, bem forte. 1, 2, 3. E estes irão... Amém? Por aí vocês já viram que não é brincadeira o que Deus está falando conosco, o que Deus está cobrando de nós. E a mensagem que o Senhor me deu tem o tema: o inferno é real. Diga comigo: o inferno é real. Sempre falamos do céu e nos alegramos quando falamos do céu. Sempre falamos de bênção e nos alegramos quando falamos de bênção. Mas o que não conseguimos compreender no que é tangente ao Evangelho é que o Evangelho de Jesus não veio para nos deixar confortáveis. O Evangelho de Jesus não tem como sua prioridade deixar os seres humanos mais confortáveis. O Evangelho não tem como sua prioridade criar um sistema onde nós nos cultos nos sentimos acariciados e animados em nosso ego para conquistarmos, para possuirmos ou para chegarmos em algum lugar que a humanidade deseja estar. Mas a verdade é que o Evangelho de Jesus Cristo nos foi dado para nos arrancar das trevas, para nos arrancar do inferno, para nos arrancar do domínio do diabo, para nos arrancar do domínio do pecado e nos transportar para o reino da luz de Cristo Jesus.
Então existe uma confusão muito grande nesses últimos dias, porque a prioridade da pregação não é apresentar o que Jesus apresentou. Todo o evangelho pregado por Jesus, ele sempre vai dizer: eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Dentro desse contexto, a vontade do Pai é que Jesus fosse revelado a imagem perfeita de Deus. Então, quem olhasse para Jesus veria a imagem perfeita de Deus. Não é à toa que Jesus é o ápice da glória de Deus. Toda vez que Deus deseja ser mais glorificado, Ele não pede para a igreja da glória. Todas as vezes que Deus quer ser mais glorificado, Ele não pede para que a criação o adore ainda mais. Toda vez que Deus deseja ser mais glorificado, Ele olha para Jesus, porque Jesus é o ápice da glória de Deus. Em Jesus a glória de Deus é revelada. Em Jesus o amor de Deus é revelado. Em Jesus a justiça punitiva de Deus é revelada. Em Jesus a justiça salvadora de Deus é revelada. Portanto, o evangelho são as boas novas de Deus reveladas através da vida de Jesus Cristo. Só que nós não estamos preparados para receber tudo isso de Deus. Por quê? Porque de alguns anos para cá, as filosofias e o humanismo tomou conta da igreja. Então, mais vale uma pregação onde aponte para os seus sonhos, mais vale uma pregação para apontar para as suas realizações pessoais, profissionais e familiares, do que uma pregação bíblica que se aponte que só existe dois caminhos, céu ou inferno, ou uma pregação que mostre que só existem dois senhores, Deus ou o diabo, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Mas as pessoas ficam em choque com esta pregação, porque esta pregação deveras nos assusta, nos põe para refletir, nos põe para pensar. Mas isso não deveria ser novidade para crente, porque Salomão, o homem mais sábio que a terra já conheceu, em sua sabedoria ele diz: é melhor ir a um velório do que ir a uma festa, porque na festa as pessoas só querem curtir, na festa as pessoas só querem se embriagar, na festa as pessoas não pensam no depois e no amanhã, na festa eles caem, na festa eles se prostituem, na festa eles erram, na festa eles dão lugar a todo tipo de pecado. Mas no velório todo mundo é igualado. Não importa o tamanho da sua conta no banco, você vai morrer. Não importa quantas línguas você fale, você vai morrer. Não importa quantos sapatos você tenha em casa, você vai morrer. Não importa a grife do seu perfume, você vai morrer. E no velório todo mundo pensa: daqui a alguns dias eu estarei nesse caixão, daqui a alguns dias eu estarei dentro desse sepulcro. Mas o que o Senhor quer acalentar o nosso coração é que a morte tem um tempo determinado para chegar, que a vida tem um tempo determinado para ser findada, mas o destino da igreja, o destino dos ímpios, o destino de toda a humanidade, ele não tem tempo para acabar, é um destino eterno. Por isso a palavra desta noite é trazer uma pergunta ao seu coração: se você morrer agora, se amanhã for o seu velório, para onde vai a sua alma? Porque não há uma terceira opção, irmãos. A igreja do século 21 vive como se houvesse uma terceira opção. Não somos demasiadamente quentes na igreja, envolvidos na obra, mas também não somos demasiadamente perversos a ponto de viver na libertinagem, achando que esse equilíbrio diabólico nos torna salvos e santos. Porque a salvação destinada aos verdadeiros filhos de Deus exige renúncia. Então, se você ama um pouco a Deus, mas também dá uma ficada no mundo, você não vai subir para o céu.
Se você ama um pouco a Deus, mas ainda está apaixonado pelas coisas do mundo, você também não vai subir para o céu. Por isso as pessoas tinham raiva de Jesus. Por que eles ficavam com raiva de Jesus? Porque em Jesus não havia um meio termo. Olha, mais ou menos, em Jesus era muito simples: ou vocês são salvos e viverão a eternidade com Deus, ou vocês serão condenados e viverão a eternidade longe de Deus, no inferno, onde foi preparado para o diabo e seus anjos. Então a pergunta desta noite é: onde você vai passar a eternidade? Fale para quem está do seu lado, dê um recado verídico para ele: você vai morrer. Você veio preparado para pensar isso essa noite? Não veio, é óbvio que não. Você está aqui já pensando na conta de amanhã. Você está pensando no bico que você vai fazer amanhã. Você está pensando no negócio que você vai fechar amanhã. Você está pensando na pizza que você vai comer daqui a pouco, depois do culto. Mas você não parou para pensar que talvez esse culto nem acabe para você. Você não parou para pensar que eu, durante minha pregação, posso ter um infarto e cair aqui no meio da palavra. Você não parou para pensar que no caminho de casa você pode morrer, você pode infartar, pode acontecer alguma coisa. Pastor, o senhor está me assustando? Não, eu não estou se assustando, porque o crente não tem medo da morte. Porque a morte que assusta o ímpio não assusta o crente, porque para o ímpio a morte é o final, para o crente a morte é o começo de uma vida nova na eternidade com Deus. Então o Senhor quer que a gente acorde, irmãos, porque a sua juventude não vai durar para sempre. O seu rosto bonito, o seu corpo bonito não durará para sempre. Daqui a pouco estaremos todos mortos. Então eu venho brigar contra a filosofia deste mundo e contra o humanismo que tem tomado conta da igreja. Sabe, uma terceira via é levantada na igreja, onde nós todos estamos salvos, mas sem cruz. Todos estamos salvos, mas sem arrependimento. Mas pastor, o senhor prega a graça, sim, mas a graça que não transforma o seu caráter não te salva. A graça que não te torna um homem melhor não te salva. A graça que não te torna uma mulher melhor não te salva. A graça que não muda a tua vida de dentro para fora não te salva. A graça verdadeira nos confronta e nos leva a ser cada dia mais parecido com Jesus e não com o diabo. Então, alguém para dizer estou verdadeiramente salvo é alguém que todos os dias está sendo moído pelo Evangelho. Ele não gosta de perdoar, mas por causa do Evangelho ele perdoa. Ele não quer amar, mas por causa do Evangelho ele ama. Ele não quer se entregar, mas por causa do Evangelho ele se entrega. Ele quer pecar, mas por causa do Evangelho ele não peca. Então o que o Senhor está querendo dizer a nós? Olha, estes que foram separados, o que a gente vai aprender com esse texto? No último dia, no juízo final, não é? No juízo do trono branco, o tribunal de Cristo, onde receberemos recompensas e coroas. Eu estou falando do último juízo, no juízo final, onde Deus terá diante de si as ovelhas, os bodes e os irmãos. Quem são as ovelhas? É o próprio Israel. Quem são os bodes? Todas as nações contra Israel. Por isso que aqui eu quero abrir um paradoxo para a igreja. Cuidado com as suas posições. Cuidado como você, como crente, tem se posicionado. Eu vejo o crente posicionado contra Israel. Eu estou entendendo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Talvez fique com raiva de mim e você pode ir embora da igreja, não tem problema. Mas preste atenção: o nosso Deus. Conta para eles aí, conta para eles aí. Conta, alguém conta para quem está do lado? Conta, Caio, conta. O nosso Deus é quem? O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O nosso Deus é o Deus de Israel. Quem odeia Israel odeia o nosso Deus. Tudo bem aí, igreja? Tudo bem aí, igreja? Por isso que a gente precisa aprender. Ele vai separar os irmãos, os bodes e as ovelhas. Nesse texto, as ovelhas são Israel,
os bodes, as nações que sempre lutaram contra Israel, e os irmãos, as nações que estavam sempre aliançadas com Israel. Por isso eu digo mais uma vez, cuidado como você se posiciona. Mas eu quero voltar para a escatologia no que diz respeito à nossa salvação. Então, um grupo na direita, um grupo na esquerda, e ele vai dizer para os que estão na esquerda: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Vão para o fogo do diabo, onde foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas ao grupo da direita ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Então a pergunta nessa pregação para você e para mim é: você é do grupo da esquerda ou da direita dentro desse texto? Eu estou falando de salvação, não estou falando de política não, tá? Por favor, acordem, nem tudo é política, nem tudo é essa porcaria que a gente está vendo aí. Por isso que o evangelho está sendo satirizado, porque até dentro da igreja a gente tende a pensar coisas que não tem que pensar. Estou falando de Deus e diabo, esquerda, diabo, direita, Deus. A pergunta é: você está no livro do diabo ou você está no livro do Senhor? Você é daqueles que vão possuir o reino de Deus por herança, ou aqueles que vão para o fogo preparado para o diabo e os seus anjos? O que o diabo quer? Presta atenção, qual o desejo do diabo, Rafael? Que a gente não acredite que existe inferno. Porque quando você não acredita no inferno, você não dá trabalho para o diabo e vai para o inferno sorrindo. O diabo não quer. Então o ateu, ele se gaba: eu não acredito em Deus, em diabo e no inferno. Deixa eu te contar um segredo: para ser salvo precisa ter fé, mas para ir para o inferno não precisa crer em nada. Para ir para o inferno é só ir sorrindo, sem crer em nada, sem acreditar em nada. Então o diabo, ele não quer que você acredite que existe inferno. Inferno é uma invenção de crente, é uma invenção de católico, é uma invenção da teologia. Não, inferno ele é real. Jesus falou mais de 12 vezes sobre o inferno, usando o termo Geena do grego, dizendo: neste lugar haverá dor, haverá sofrimento. Jesus não viria aqui falar de um inferno mentiroso ou de um inferno ilusório. Aí tem gente que lê 2, 3 livros e vem dizer: pastor Fábio, o senhor sabia que não existe inferno físico? O senhor sabia que não existe lugar de sofrimento? Eu digo: por que, meu irmão? É porque eu estou fazendo faculdade de teologia, é porque eu estou lendo uns livros assim assado. Eu descobri, pastor, que não tem inferno físico, que o inferno é estar longe da presença de Deus. Deixa eu dar uma revelação para você: até o céu sem Deus é inferno. Já parou para pensar o céu sem Deus? Meus irmãos, vocês não estão compreendendo a gravidade disso. O céu só é céu porque Deus está lá. Você que já veio na escola bíblica da igreja, você já lembra daquele texto que eu li para vocês? Que Deus não confia nem nos seus anjos, está lá em Jó, porque até o céu é impuro aos seus olhos. O céu só é céu por causa de Deus, irmãos. Então sem Deus você vai para o inferno. Então não se prega mais sobre essas coisas na igreja. Por quê? Porque essas coisas não atraem as pessoas, elas afugentam as pessoas. Porque essa pregação não deixa ninguém confortável. Quando se fala do inferno, você não fica acusando o teu irmão, você fica desesperado na sua cadeira e começa a pensar: meu Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Essa pregação coloca nós para nos questionarmos. Por quê? Porque nós vivemos em uma geração que deseja ouvir apenas sobre bênçãos, vitória e prosperidade, mas rejeita ouvir no juízo de Deus o arrependimento e a eternidade. Mas Jesus falou muito sobre o inferno do que qualquer outro autor das Escrituras. Então o inferno é real. E aqui vai um recado aos obreiros, aos pastores, aos líderes que não falam sobre o inferno. Não falar sobre o inferno é falta de amor com o rebanho. Não falar sobre o inferno é omissão ministerial. Não falar sobre o inferno é um engano espiritual. Prestem atenção no que eu vou dizer. Se o inferno não existisse, diga comigo: se o inferno não existisse, a cruz não seria necessária. Jesus morreu à toa.
Se o inferno não existisse, a cruz não seria necessária. Se o inferno não existisse, o sangue de Cristo seria inútil. Se o inferno não existisse, o arrependimento não faria sentido. Você vai se arrepender de quê? Se arrepender por quê? Então eu venho mais uma vez dizer aos irmãos que o inferno é real e para lá vão todas as pessoas que estão longe de Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você está perto de Deus? Ou você está longe de Deus? O que a gente precisa aprender, irmãos, é que nós precisamos decidir o futuro da nossa alma. Amém? O futuro da nossa alma. Escute o que eu vou lhe dizer. O que o inferno é segundo a Bíblia? Não é segundo metáforas ou conversas humanas. O que o inferno é? O inferno não é uma metáfora. Existem religiões que ensinam que o inferno é um estado psicológico. Há quem diga que o inferno é aqui. Quem já ouviu isso? O inferno é aqui mesmo. Pensa no inferno bom. Para mim esse inferno está muito bom, porque nesse inferno eu tenho um carro, estou pagando, mas tenho. Nesse inferno eu tenho um apartamento, estou pagando, mas tenho. Nesse inferno eu tenho uma mulher bonita. Nesse inferno eu emagreci 11 quilos. Pense no inferno bom. O diabo quer que você acredite que o inferno é aqui. Não, aqui não é o inferno. O inferno também não é um estado psicológico, não é uma invenção da igreja. Ele é um lugar real de punição consciente. Diga, consciente e eterna. Esse é aí que começa o problema, igreja. Porque no inferno você não estará inconsciente. No inferno você estará totalmente consciente. Você não vai estar dormindo no inferno, igual algumas religiões acabam nos ensinando. Assim como quem vai para o céu também não vai ficar no céu dormindo. O céu não é hotel. Não é verdade? Então é um lugar consciente e de punição eterna. Vamos ler alguns textos. Vamos na máquina aí, meus queridos. Apocalipse capítulo 22 e versículo 15. Nós vamos ler até o 21 e 22. Apocalipse 22, capítulo 20, versículo 15. Diz assim: e do lado de fora da cidade, Apocalipse 20 e versículo 15, e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Calma que nós vamos ler mais. Quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você já parou para pensar se o seu nome está no livro da vida? Porque se o seu nome não for achado no livro da vida, meu irmão, você vai ser lançado no lago de fogo. Preste atenção, que coisa de doido. Vejam só. Porque neste lugar que arde como fogo e enxofre, teremos consciência. No livro de Lucas 16 e 23, a Bíblia vai falar de dois homens, o rico e o Lázaro. A Bíblia diz que o rico morreu e foi embora. Depois o Lázaro morreu e eles se encontraram lá em cima. Mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que quando um olha para o outro, ele se vê, mas um abismo separa. O rico está no Hades, e agora o Lázaro está no seio de Abraão, está ali vivendo uma vida boa e regalada. Mas o rico grita para o pai Abraão e diz: pai Abraão, por favor, peça para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e toque na minha língua para refrescar um pouco. Tamanho era o problema que ele estava enfrentando no inferno. E aí a palavra diz que o Senhor falou: não é possível que isso aconteça, porque vocês já fizeram a escolha de vocês em vida. Mas aquele homem em tormento eterno e consciente, ele estava totalmente consciente. Ele disse: então pai Abraão, mande alguém avisar a minha família para não virem para este lugar. Tamanho é o desespero de quem está no inferno, porque não há refresco, não há alegria, não há refrigério. O inferno é um lugar real, e nesse lugar real há consciência. Você
se lembra dos cultos que você perdeu, você se lembra dos pecados que você cometeu, você se lembra de quando você não adorava, você se lembra de quando você roubava, você se lembra de quando você se prostituía, você se lembra de quando traía sua mulher, você se lembra de quando traía seu marido, você se lembra de quando você era uma tranqueira. Então lá no inferno, em lugar de consciência, você nem vai poder dizer: meu Deus, me socorre, porque você sabe que está lá porque merece estar. Esse é o problema do inferno, Rafa, porque no inferno não dá para pedir misericórdia. No inferno não tem para quem pedir socorro, igreja. Escute o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. O inferno é lugar de separação de Deus. Você sabe por que a gente ainda suporta viver na terra? Por que a gente ainda suporta? Porque o Espírito Santo ainda está aqui. Porque quando ele for embora, a terra ficará insuportável. Então até os ímpios desfrutam da bênção, de todo o equilíbrio da terra, porque o Espírito Santo ainda está aqui. Mas quando a igreja for arrebatada, isso aqui vai se tornar um caos. Quando a igreja for arrebatada, a terra ficará insuportável. Quando a igreja sair daqui, tudo haverá desequilíbrio. A bênção de Deus terá se retirado, porque o inferno é lugar de separação de Deus. Não importa como você esteja hoje, preste atenção. Talvez você pecou meia hora antes de vir para a igreja, mas se você falar: Senhor, me socorre, Ele levanta do trono e te socorre agora. Mas no inferno não haverá socorro. No inferno não haverá socorro. Escute, meus irmãos, Ele vai olhar para nós. Se o nosso nome não for achado no livro, e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. E Deus não se baseia, sabe, na nossa falsa justiça. Quando morre alguém, acho que foi salvo. Você lembra que ele veio na igreja 3 vezes? A gente quer salvar as pessoas à força, morre roubando, morre adulterando, morre se prostituindo, mas veio na igreja uma vez no ano passado. Será que Deus não tem misericórdia? As pessoas salvas vivem uma vida onde os frutos da salvação são apresentados diariamente. Somos predestinados, somos eleitos, somos chamados à salvação. Mas o apóstolo Pedro vai dizer que todo dia a vossa eleição seja certificada através de uma vida santa, através de uma vida real e verdadeira na presença de Deus. Somos chamados a refletir sobre isso. O inferno é a separação de Deus. Nunca mais, diga nunca mais, veremos a Deus. Diga nunca mais sentiremos a sua presença. Irmãos, pensa como isso é grave. Eu não sei se tem crentes de verdade essa noite, mas vir num culto e não sentir a presença de Deus é a coisa mais horrível que tem. Imagina você vir aqui cru e voltar cru. Você vem seco e volta seco. Não sente a presença de Deus. Você volta para casa chateado. Você diz: meu Deus, me ajuda, eu não estou sentindo a tua presença. Aí você ora, você se arrepende. Aí no outro culto você é renovado, você é cheio, você volta animado dizendo: obrigado, Senhor. Mas no inferno nunca mais você vai ser cheio de Deus. No inferno nunca mais você vai sentir a presença de Deus. É isso que dói. E a igreja não tem consciência disso. E eu pergunto de novo: e se você morrer hoje? E se você morrer amanhã? E você diz: pastor, eu estou esperando melhorar para eu me converter. Eu estou esperando melhorar para me ser crente. Eu estou esperando eu parar de fumar para ir. Eu estou esperando parar de usar droga para ir. Eu estou esperando parar de beber para ir. Ei, irmãos, presta atenção. Ninguém procura médico quando está bom, não.
O Senhor quer você agora, todo quebrado, destruído. É agora que dá tempo de gritar e Ele levantar do trono e salvar você. Você que está afastado, desviado do caminho do Senhor. Você que passa uma semana na igreja, outra no pagode, uma semana na igreja, outra no fluxo, uma semana com a mão no pão da ceia e outra semana na cachaça. Precisa se converter, porque o céu não é lugar de cachaceiro. O céu não é lugar de pessoas que brincam com a presença de Deus. A igreja aceita, os pastores aceitam, mas o céu não aceita. Você tem que se preocupar com o pastor. Você rolou no chão, ficou bêbado a semana passada, problema seu. Quer ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Eu não vou na tua casa investigar. Você bebeu? Não. Quer ajuda? Estamos aqui. Agora, e o Senhor? Que céu é esse que você vai com um copo de uísque? Que céu é esse que você vai ouvindo funk? A Bíblia diz que há um coral de 24 anciões que eles cantam de dia e de noite: Santo, 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 Santo. Não tem tic-tac com é santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, eu tenho uma obrigação pastoral de dizer que todo crente meia boca vai para o inferno. Uma semana no altar, outra semana nos prazeres. Preste atenção no desespero que é. Eu quero me ater a isso antes de dar continuidade no sermão. Ficar um dia sem a presença de Deus é horrível. Quem aqui já orou e na sua oração se levantou vazio e falou assim: meu Deus, Deus nem ouviu? Quem aqui já? Não é ridículo? Agora quando você dobra o joelho e você chora, aí você chora e sai e cheio de remeleca do nariz, mas sentindo a presença de Deus, não é verdade? Igual quando eu estava pregando antes, você sente tanta presença de Deus, não tem um lenço, não tem um papel, aí para você não passar a mão nas carças, você faz assim, né? Splash! Mas cheio da presença, cheio da glória. Imagina, nunca mais sentir a presença de Deus. Irmãos, eu quero ir mais profundo. Nunca mais ser chamado de filho. Nunca mais ser chamado de amigo de Deus. Agora você é oficialmente inimigo de Deus. Vocês estão preparados para viver a eternidade como inimigos de Deus? Sem sua presença, sem seu amor, sem suas manifestações, somente choro, choro, choro e choro. Porque para nós que estamos em Deus, olha o que a Bíblia vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Diga glória a Deus. Diga: alegria vem pela manhã. Naquele lugar haverá choro, pranto e ranger de dentes. Quem aqui já sentiu dor de dente? Acho que a melhor dor do mundo é essa, não é não? Só tem uma dor pior que dor de dente, que aí as mulheres sabem me dizer que é o parto. Mas existe uma dor pior que a dor de dente e a dor do parto, e que ninguém aqui nunca sinta. Existe um conjuntinho de músculo aqui dentro que são chamados de trigêmeos. Depois pesquisem sobre isto. As dores não passam nunca. São gritos, 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 gritos e gritos. Pesquisem sobre estes 3 músculozinhos que tem aqui. Meu irmão, é uma loucura. Olha o que a Bíblia vai dizer, que lá haverá pranto, diga comigo, pranto, choro e ranger de dentes. E você vai chorar, ninguém vai te ouvir. Sabe o que é pranto? Não tem ninguém para te ouvir. Sabe o que é ranger os dentes de dor? Não tem ninguém para te ouvir. Não tem tramal, não tem morfina, não tem nada. Nada. Somente o juízo de Deus. Somente a revelação de um
Deus que é um juiz justo, de um Deus que é um Deus totalmente poderoso e amável, mas que é suficientemente justo para condenar os ímpios. Porque se vocês não sabem, a graça de Deus, ela não invalida a justa lei de Deus. Presta atenção, vejam comigo a Arca da Aliança, e vejam dentro da Arca da Aliança os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança gritam a justiça de Deus: não roubarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses, não cobiçarás a fazenda do próximo, não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterarás, não furtarás. A lei de Deus, ela continua gritando. O que a graça de Deus faz? Ela não invalida a lei, mas Jesus cumpre toda a lei. Então a graça é o próprio Jesus. Agora pensa na tampa do propiciatório, com o sangue aspergido sobre ela. É o sangue de Jesus derramado na cruz. A lei está gritando assim, ó: matou, vai ter que pagar. Roubou, vai ter que pagar. Fez isso, vai ter que pagar. Jesus, cobrindo a tampa do propiciatório, está dizendo: eu já paguei essa conta. Está tudo pago, tetelestai, eu já paguei. Então a graça, ela não invalida. Então a lei de Deus ainda clama por justiça. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Mas Jesus, através do amor e misericórdia de Deus, transfere pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o inferno é a manifestação mais clara da santidade de Deus contra o pecado. O que a Bíblia diz? A alma que pecar, esta morrerá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus não brinca com a sua palavra. Não existe punição mais terrível do que ser abandonado pela presença de Deus. A pior punição não é lago de fogo, não é enxofre, não é chama, não é pranto, não é ranger de dente, é não ter Deus para gritar, é não ter Deus para chamar. Ninguém terá misericórdia. Então deixa eu te dizer uma coisa bem clara, irmãos: o inferno é a ausência da graça de Deus. O inferno é a ausência de luz. Preste atenção, que nós acabamos de falar um texto que o choro pode durar uma, mas a alegria, o choro pode durar uma, mas a alegria vem. A última vez bem forte: o choro pode durar uma, mas a alegria vem pela. Deixa eu te contar um segredo: no céu não tem dia. Não tem como a alegria vir. No céu não tem dia. No céu é só noite. No céu, no inferno é só noite. No inferno é só escuridão. Não tem a esperança de novo dia, novo tempo. Não tem esperança daquele louvor que a gente cantou aqui: novo dia recebi. Não tem novo dia. Não vai receber. Não haverá. Então o que tem que nos assustar em relação ao inferno, irmãos, não é sobre a dor, não é sobre o sofrimento. O que tem que nos assustar sobre o inferno, guarde essa palavra, anota no celular, na Bíblia, onde você quiser. O que vai nos assustar sobre o inferno é a duração. Uma pessoa com câncer, em fase terminal, como eu já vi uma irmã da nossa igreja, que eu levei no hospital até o último dia, a irmã querendo se jogar da cadeira de roda e pedindo para morrer de tanta dor. Mas quando morre, a dor acaba. O sofrimento do seu casamento um dia vai acabar. As suas crises existenciais vão acabar um dia. Por que eu não nasci loira, dos olhos azuis? Essas crises vão acabar um dia. Todas as angústias e inconstâncias da sua alma vão acabar um dia. Tem data para acabar. A tua vida vai acabar.
Mas o inferno é para sempre. No inferno não tem relógio, porque não tem hora para acabar. No inferno não tem pausa, porque ninguém vai te ver. No inferno você não tem direito de morrer, porque a morte também estará presa. No inferno você não vai poder gritar: Satanás, acabe logo comigo, porque o diabo também estará preso no lago de fogo e enxofre. Não há esperança. Então eu venho como homem de Deus essa noite dizer: escapa por sua vida, meu irmão. Escape aqui, ainda há esperança. Escape porque a igreja ainda está com a porta aberta. Escape porque os profetas ainda pregam a palavra. Escapa porque a graça ainda está sendo liberada sobre você. Escapa por sua vida. Não aceite ir sorrindo para o inferno. Eu quero que você saia daqui chorando, mas abra o céu. Negue o mundo, negue as paixões, negue as coisas gostosas que o mundo oferece, porque o pecado é bom, o mundo é bom, o problema é o salário que nos é cobrado depois. Então, se alguém quer vir após mim, disse Jesus, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Decida-se por sua vida. Até quando você vai ser um crente ramelão? Até quando você vai ser um crente que não firma de jeito nenhum? Até quando vão olhar para você e perguntar: isso é crente? Escapa, meu irmão. Fala para quem está do seu lado: dá tempo de escapar. Escapa em nome de Jesus. Escapa em nome de Jesus. Porque os dias são maus, os dias são difíceis, mas eu tenho uma palavra para liberar sobre o seu coração, uma palavra para liberar sobre a sua vida. Os ímpios serão condenados, os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre. O inferno é real e para sempre, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação trareis debaixo das suas asas. A salvação para quem está em Jesus, aleluia. Então eu quero te dizer uma coisa poderosa, irmão. Assim como o fogo do inferno foi preparado antes da fundação do mundo, escute o que eu vou dizer: existe um povo também que o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Existe um povo que vai ser salvo. Existe um povo que desfrutará toda a eternidade da presença de Deus. Que você esteja no meio, igreja. Que você esteja no meio, irmão. Olha para quem está do teu lado e diz assim: eu quero te ver no céu, meu irmão. Aleluia! Quem quer me ver no céu, diga glória a Deus. Eu quero vê-lo no céu, amém? Eu quero vê-lo no céu, e quando eu olhar nos seus olhos, a gente não vai mais precisar falar. Nós vamos olhar um nos olhos dos outros e diremos: valeu a pena a luta, valeu a pena a prova, valeu a pena perder a vida, valeu a pena não ir no forró, valeu a pena não se drogar, valeu a pena não se prostituir, valeu a pena porque agora desfrutamos da presença do Senhor. Agora eu posso tocá-lo, agora eu posso vê-lo, agora eu posso sentir a sua presença. E lá no céu você vai poder cantar: sua presença é real. Tem alguém comigo? Aqui. Só canta quem vai para o céu, por favor. Quem não vai, não canta. Sua real. O rabacante rebaixando alabaias. No inferno somente grito, mas você, então, oh glória, você está vendo o que eu estou vendo? Tem uma turma condenada, mas tem uma turma salva. Oh glória a Deus, aleluia.
Sua presença é. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aonde, igreja? Aonde? Oh, Santo, Santo, tua presença. Obrigado, Felipe. Vamos que vamos. Oh, aleluia. Aqui nesse lugar. Preste atenção, irmãos. Você não pode ficar na turma que vai ficar embaixo gritando ai. Ai, ai, não, você vai ter que ficar na turma de cima, que vai dizer glória, vai dizer aleluia. Eu venho como profeta dizer para você, a hora de gritar ai é agora. Ai, Senhor, está doendo. Ai, Senhor, está difícil. Ai, Senhor, eu não aguento. Ai, Senhor, eu quero parar. Ai, Senhor, eu quero desistir. Mas quando a eternidade vier, o ai será substituído pelo glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Xarabacande reba, xarabacante labaias. A hora de sofrer é agora, a hora de gemer é agora, a hora de abrir mão é agora. Você compreende por que crente sofre? Porque ele sabe que aqui o tempo passa. Lá do outro lado é eterno, então eu quero sofrer aqui, porque lá eu quero me alegrar. Aqui é Cronos, lá é Kairos, lá é para sempre. Lá é para sempre, aleluia, louvado é o nome do Senhor, diga graças a Deus. Então lá não haverá esperança, não haverá amor. Então grude no amor de Deus. Pastor, quem vai para o inferno? Pergunta, quem vai para o inferno? Mais forte, quem vai para o inferno? Deixa eu te responder, não apenas criminosos. Não apenas pessoas más, porque talvez eu esteja pregando e você dizendo, mas eu não sou mau, eu sou gente boa, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço caridade, pastor. Deixa eu te falar uma coisa, vai ter muita gente boa no inferno, gente finíssima, que alimentou multidões, gente que, sabe, rasgava o dinheiro dando para... Muita gente boa vai estar no inferno. Por quê? Presta atenção no que eu vou te dizer. Porque eles rejeitaram a Cristo. Você pode ser bom, mas se você rejeitar a Cristo, você não será condenado, você já está condenado. Olha o que a palavra de Deus diz: quem crê será salvo, mas quem não crê já está, não estará. Quem não crê já está condenado. Aqueles que apostataram da fé, que a palavra vai dizer, conheceram, provaram do Espírito e agora abandonaram a fé, voltaram a praticar os rituais antigos, voltaram para as vidas erradas, estes não encontrarão mais a graça de Deus. Isso é muito poderoso, isso é horrível de se pregar, mas aqueles que conheceram e abandonaram, apostataram da fé, esses caíram da graça, esses perderam a graça de Deus. Por isso eu digo, irmão, se você está fraco, pede ajuda. Se você está fraco, pede socorro, mas não volta para comer bolota de porco, não volta para o lugar que o diabo tinha te escravizado, não volta, porque para esses não tem jeito. Aqueles que apostataram da fé, caíram da graça, e para esses não tem jeito. Então se ainda há um pouco de esperança na tua alma, se ainda há um pouco de temor no teu coração, é porque o Espírito Santo ainda não desistiu de você. O Espírito Santo não desistiu de você. O Senhor não desistiu da sua família. Enquanto a igreja estiver na terra, teu marido ainda pode ser salvo. Enquanto a igreja estiver na terra, seu filho ainda pode ser salvo. Enquanto a igreja estiver na terra, Deus pode fazer um milagre poderoso e mudar a realidade da sua história, a mudar a realidade da sua vida. Então, enquanto o Espírito Santo ainda estiver aqui, ainda há esperança para você. Ele está chamando a igreja, Ele está dizendo, não é pelo que você faz, é pelo que você decide. Vai entrar mais gente ruim no céu, que sabe que é ruim, e que está arrependido de ser ruim, do que gente que diz que é gente boa. Porque a nossa justiça para Deus é como trapos de imundícia. Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus.
Quando eu digo eu sou salvo porque eu oro, eu sou salvo porque eu jejuo, eu sou salvo porque eu faço doações, eu sou salvo porque eu vou para a igreja, a Bíblia vai chamar isso de trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Naquela época, quando a mulher menstruava, obviamente não existia absorventes, mas eram usados alguns panos. Esses panos sujos de sangue, Isaías vai chamar de trapos de imundícia. E ele está dizendo: a sua própria justiça, a vida que você vive se justificando para Deus é como um trapo de imundícia. Então pare de dizer eu sou bom. Pare de dizer, Senhor, não, não. Olhe para o Senhor e diga: Senhor, eu sou mau e eu sou perverso. Você sabe por que eu não adultero? Porque eu te amo, Senhor. Sabe por que eu não saio por aí roubando? Porque eu temo a sua palavra, Senhor. Porque se fosse por mim eu ia, se fosse por mim eu roubava, se fosse por mim eu me prostituía, se fosse por mim eu dava golpe, se fosse por mim eu enganava. É assim ou não é? Você é assim ou não é? Se você fosse por você, sem o Espírito Santo, você cobrava o dobro, você era agiota, você não prestava. Mas é o Espírito Santo que está nos transformando, é o Espírito Santo que está nos mudando. Quem nos segura não é a nossa bondade, quem nos segura é a bondade de Deus, quem nos segura é a graça, quem nos segura é o amor de Deus. Aleluia! A Ele a glória. O rabacanta rabachequere malabas. Aleluia! Xarabadai Rebia! Tem alguém essa noite? Oh, rabacande rebalaia shuricantori